num segundo momento, eu queria só fazer com vocês um breve panorama do nosso sistema jurídico na atualidade, para depois, ato contínuo, eu falar propriamente dessa questão do ativismo. Porque o ativismo, na verdade, é uma consequência muito clara de um problema mais grave do nosso Estado brasileiro. Qual? Uma crise institucional de todos os poderes. Normalmente, o grande tema dos constitucionalistas é falar do poder judiciário, dos princípios, não sei, tem milhões de manuais discutindo o que são princípios e o que eles significam. E ninguém problematiza o papel das outras instituições do Estado, porque elas são, de per si, consideradas ruins. Então, eu crio aquela ideia. O poder legislativo ele não serve para nada, ele é corrupto, e ele não agrega em absolutamente nada. E aí tem um autor que fala o seguinte: nós emolduramos um juiz ideal, o julgar ideal, porque o juiz é virtuoso e ele vai fazer sempre o que é bom para nós, ao lado de um legislador que sempre é má pessoa, de per si. E aí a gente cria uma questão. Nós não nos percebemos de um problema muito mais grave no direito brasileiro. Qual? A crise das instituições. Aqui eu estou falando da crise do poder legislativo. E o poder legislativo no direito brasileiro ele tem um problema muito mais grave do que a própria corrupção que nós todos conhecemos. Ele tem um problema de crise da nossa própria democracia representativa. Não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, Portugal, muitas vezes, e outros países europeus, quando começa uma legislatura, se apresenta uma agenda, uma pauta do que o parlamento vai votar naquela legislatura. E, no final, se apresenta uma prestação de contas do que eles votaram. Aqui, quando assume uma nova legislatura no Congresso Nacional, você não tem ideia do que eles vão votar. E, no final, você também tem menos ideia do que eles votaram. Na verdade, votaram, né, Fred? Fizeram umas leis agora em julho que não mudaram nada no Código de Processo e que tem mais algumas leis novas no sistema. Inclusive a do mandato de segurança, que também não agregou absolutamente nada, acho que criou mais problemas para nós. Mas eles legislam isso. Mas ninguém problematiza, e nós todos não nos preocupamos em criar mecanismos para que o próprio poder legislativo tenha pauta, tenha agenda. Do mesmo modo, o poder executivo. Nós criticamos o tempo todo as políticas públicas que são levadas a cabo pelo executivo. E aí, como eles não fazem as políticas públicas de modo adequado, resta uma suplência imediata do sistema, dentro da tripartição de funções. Todas as vezes que uma das funções, um dos poderes, ele não cumpre a contento a sua atividade, eu desago esse poder para outro desses. E, no caso, o escolhido da vez é o Poder Judiciário. Então, se eu não consigo, se eu tenho um legislativo corrupto, um executivo inoperante, então vamos todo mundo para o Judiciário. E aí cria-se um grande fenômeno, que é o fenômeno da judicialização de tudo em nosso país, no sentido de tudo ser levado ao Poder Judiciário para ser resolvido. Não estou falando que isso não deva acontecer. Isso é só uma consequência de um problema institucional, que vai acontecer. Eu não estou nem criticando, eu estou só constatando o fenômeno da judicialização, ou seja, tudo é levado ao Poder Judiciário. Controle de políticas públicas, relações sociais, saúde, educação, tudo conduz à propositura de uma demanda. E aí, dentro desse panorama, eu percebo que a litigiosidade, a própria litigiosidade, ela se modificou. Porque não dá mais para estudar direito pensando na litigiosidade individual que nós nos formamos normalmente na graduação. Normalmente, quando a gente vai dar aula de processo, a gente fala da litigiosidade individual. É o problema do fulaninho, do Joãozinho, que brigou com a Mariazinha, quer separar, ou o problema do fulano, que quer pegar a propriedade do outro. Esse é um tipo de litigiosidade. Mas, na atualidade, não é o mais importante. Porque, ao lado dessa litigiosidade individual, eu tenho todo um quadro de litigiosidade coletiva, difusa e repetitiva. E todas as vezes que eu percebo que tem vários tipos de litigiosidade, automaticamente isso cria para nós, processualistas, uma obrigação. Qual? Criar um mecanismo processual adequado para resolver todos esses tipos de litigiosidade. Especialmente um que cria zilhões de ações perante o Poder Judiciário, que são as demandas, a litigância serial ou a litigância em série, ou a repetitiva, como é conhecida no Brasil. Porque todas as vezes que eu tenho essa avalanche de ações,
Judicializando tudo, eu tenho que criar mecanismos processuais próprios para permitir o julgamento desse tipo de causa. E aqui eu preciso criar o quê? Um procedimento adequado para cada um desses tipos de litigiosidade. Aqui, só um breve parênteses, eu não estou fazendo defesa nenhuma pela criação de novos procedimentos especiais no país. A ideia das tutelas diferenciadas, que vem lá do direito italiano da década de 70. Uma ideia até interessante e óbvia. O processo ele tem que se adaptar ao direito material e eu devo construir um procedimento adequado a cada litígio. Essa ideia realmente ela é adequada, só que ela tem um problema no nosso país. Qual? Nós, no Brasil, nós não somos especializados. Nós somos formados para sermos clínicos gerais do direito, somos profissionais generalistas. Eu costumo falar com os meus alunos de graduação que, quando nós nos formamos, nós colocamos uma placa assim, no escritório de advocacia civil, criminal, trabalhista, e tiramos xerox. Ou seja, fazemos qualquer negócio. Porque a nossa formação é predisposta para essa concepção generalista. Para um profissional generalista, você criar 100 procedimentos diferentes, isso vai funcionar? Não sei se aqueles alunos, ou mesmo os profissionais, sabem todos os prazos de defesa que tem no CPC. Tem prazo de 5, de 10, de 20, de 30. Todos os sabores. Isso agrega alguma coisa em níveis de eficiência para o sistema? Eu falo para vocês, pelo menos a meu modesto entendimento. De jeito nenhum, nada. Nada. Você criar diferenciação procedimental máxima não agrega nada. Agora, isso não significa que esses tipos de litigiosidade não devam ser tratados